Então, rapaziada, parabéns do caralho, mas eu quero mais. Sabe o que eu quero mais? Que amanhã tem treino e nós temos um grupo terça-feira. E nós temos que sair daquilo que nós queríamos, mas manter o caso, né? Buscar o nosso compromisso que firmamos aqui, certo? Que é manter o Vasco na primeira divisão. Então, uma vitória maravilhosa. A gente tem que fazer aquilo que é necessário ser feito no futebol. Então, valorizem para vocês, para a família de vocês, essa vitória. Fala galera, muito bom dia, meu nome é William e esse é o canal Eu Racê, o nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Muito bom dia para você, boa terça-feira. Você que é novo, tá chegando aqui no canal pela primeira vez, né? Vai se inscrevendo aí, vai deixando o seu like, vai comentando, vai participando com a gente, interagindo e fazendo o canal junto com a gente, galera. A gente quer ouvir a sua opinião, a gente quer interagir com você sobre vários assuntos relacionados ao Vasco da Gama. E lembrando que nós temos vídeos todos os dias, né? Às 6 da manhã comigo e às 18 horas com o Rafael. E as lives diárias ao meio-dia, live do meio-dia, né? Live ali, a galera tem participado bastante, a gente tem botado os assuntos do momento que surge, a galera comenta, participa. Então se inscreve aí para ficar ligado, ativa o sininho para receber as notificações. E vem com a gente, ajudar a gente a fazer o canal e levar a notícia e conteúdo a mais vascaínos espalhado pelo Brasil. E vamos agora, galera, às notícias das 6 da manhã. Fala galera, é isso aí. E a primeira notícia não podia ser diferente, né? Ontem ocorreu lá na sede náutica da Lagoa a posse do novo presidente Jorge Salgado. Jorge Salgado aí, durante anos, né, um benemérito do Vasco. E ele, com 73 anos, agora foi empossado como novo presidente do Vasco da Gama. A cerimônia aconteceu ontem, né, ali com os novos conselheiros, com os novos vice-presidentes. E o Jorge Salgado fez um discurso ali emocionado, ao qual ele disse que quer resgatar a união no Vasco. Ele prega muito isso sobre união, sobre, né, boas relações entre toda a parte do clube e também entre os outros clubes. E a gente vai acompanhar agora alguns trechos do discurso do Jorge Salgado, o discurso da cerimônia de posse do novo presidente do Vasco da Gama, Jorge Salgado, da Chapa Mais Vasco. Acompanha aí, galera, alguns pontos do discurso dele na posse ontem na sede náutica da Lagoa. Eu estou um pouco emocionado, evidentemente, né? Mas isso começou há muito tempo atrás. Isso começou em 1977, quando eu me tornei sócio do Vasco. Naquela altura, eu era um simples torcedor, mas estimulado por um amigo. Disse, não, você tem que ser sócio do Vasco, você tem que começar a participar, começar a entender mais do Vasco lá dentro, contribuir, mesmo que seja uma quantia pequena financeiramente, pagando suas mensalidades. E assim eu comecei minha vida aí de vascaíno. Depois disso, eu tive uma experiência também como dirigente, em 87, 88, 89, no Vasco. Fui vice-presidente de finanças. Um pouco mais adiante, eu tive uma experiência mais forte no futebol, como diretor de seleção da CBF. Então, esse é um pouquinho do meu passado, da minha história de Vasco. Me afastei um pouco, voltei, me afastei, perdi uma eleição em 97, uma eleição polêmica, mas que já ficou para trás. E durante o ano passado, eu vinha fazendo uma reflexão se eu deveria ser candidato ou não, porque mexia muito comigo o fato do Vasco estar sofrendo um processo de decadência muito perceptível nos últimos 20 anos. Para quem acompanha nosso clube, era muito evidente esse processo de decadência. E aquilo me incomodava muito, porque quando você está de fora, você não tem o que fazer, a não ser ficar criticando a situação. Muito bem. Acontece que no meio do ano, mais ou menos, eu tive a oportunidade de conhecer a minha chapa Mais Vasco.
fui procurado, comecei a conversar com eles, comecei a interagir com essa turma, comecei a analisar o programa que eles tinham feito, e havia uma convergência muito grande de pensamentos, de propostas, e a partir daquelas reuniões que eu fazia lá no escritório com o pessoal, eu comecei a entender que tinha chegado a minha hora. Eu tinha que vencer e sair da minha zona de conforto. Eu já estava numa situação assim, meio que de férias permanente, para aceitar esse grande desafio, que é recolocar o Vasco como potência futebolística, recolocar o Vasco entre as 5 maiores torcidas do Brasil, deixar de ser um mero participante em competições para ser protagonista novamente. Agora, o caminho até chegar é um caminho árduo e difícil, e você não faz isso sozinho, você faz isso em equipe. E eu procurei trazer para a minha equipe o que melhor há de profissionais em suas áreas. Ainda hoje fizemos a primeira reunião de diretoria e eu pude sentir o quanto eu acertei nas vice-presidências que eu escolhi. Pessoas do mais alto gabarito, completamente comprometidas com o projeto do Vasco. Iniciamos já esse trabalho. Então eu tenho que dizer para vocês que, apesar das imensas dificuldades que o clube atravessa, do ponto de vista financeiro principalmente, né? Muitos compromissos aí em atraso, eu sou bastante otimista olhando para frente, porque a gente tem uma possibilidade gigantesca de recuperar esse terreno perdido em pouco tempo. 3 anos, 6 anos, a gente recupera todo esse atraso de 20 anos, com muito trabalho, muita dedicação. A linha mestra desse trabalho vai ser, basicamente, reduzir o endividamento através de renegociação trabalhista, fiscal, com os nossos credores, os nossos bancos, e aumentar o faturamento. A gente tem o 13º faturamento da Série A, é muito pouco para a 5ª maior torcida do Brasil. Então, essa relação está desequilibrada, a gente tem que começar a trabalhar fortemente essa distorção. Não posso deixar de maneira alguma agradecer a todos vocês presentes aqui, que compõem esse Conselho Deliberativo, autoridades também da mesa, todo o pessoal da Mais Vasco e aqueles 1.683 eleitores que compareceram no dia da eleição. Sem eles, isso aqui não seria possível. Então, o que a gente promete daqui para frente é um Vasco diferente, um Vasco com mais responsabilidade social, com mais responsabilidade fiscal. Nada será feito que a gente não possa pagar no futuro. Qualquer compromisso que a gente assuma vai ser um compromisso em que a gente tenha condição de pagar, que esteja dentro do nosso orçamento. Isso a gente vai seguir à risca. É isso, galera. A posse do Salgado, né, aconteceu aí depois de algumas batalhas jurídicas, né, tanto no Tribunal de Justiça como na Justiça Comum, né, envolveu desembargadores, envolveu juízes, e ontem, finalmente, né, o Jorge Salgado tomou posse. Então, muitos aí ainda não aceitam, né, uma grande maioria da torcida queria o leve presidente, ainda quer o leve presidente, mas nós trabalhamos com a notícia. E hoje o presidente do Vasco da Gama é o Jorge Salgado aí, né, intitulado e possado. Então nós vamos noticiar ele, o presidente do Vasco da Gama, vamos trazer as falas dele, a notícia dele, da chapa Mais Vasco, né. Tudo está agora à frente do Vasco, respondendo pelo Clube Vasco da Gama. Caso algo venha mudar, caso algo venha acontecer, né, judicialmente falando aí, o Salgado seja retirado, a Mais Vasco,
qualquer outra coisa aconteça, nós vamos noticiar da mesma maneira. No momento, Jorge Salgado, presidente do Vasco, fez o discurso, fez aí algumas promessas, né, de campanha que ele tinha feito, trabalha aí com a reestruturação, equacionar o endividamento do clube, colocar os salários em dia, isso é muito importante. Ele pretende aí até o final de março, início de abril, estar com os salários todos em dia. Isso é um ponto positivo aí. Tem mesmo que buscar, porque um clube do tamanho do Vasco, como ele mesmo disse, né, a quinta maior torcida, a quarta maior torcida do país, não pode ter funcionário com 3, 4 meses de atraso. Então, nós vamos acompanhar, vamos cobrar, vamos elogiar. Estamos aqui fazendo o nosso papel como torcedor do Vasco. Então, galera, deixa sua opinião aí. O que você achou aí da posse do Jorge Salgado? O que você achou aí do que ele falou, do discurso, né? Das promessas dele, do que ele pretende cumprir nesse triênio aí. Ele vai estar à frente do Vasco. Comenta aí que a sua opinião é muito importante pra gente, galera. E hoje, galera, terça-feira, né? Hoje também é dia de jogo do Vasco, galera. Hoje tem Vascão contra o Palmeiras. Primeiro jogo da primeira rodada do campeonato. Esse jogo foi se arrastando. E o Palmeiras continuou na Libertadores, continuou na Copa do Brasil. E aí o calendário já estava encurtado por conta aí da Covid, da pandemia. E esse jogo foi para lá, foi para cá, foi... E hoje é o dia. Vasco e Palmeiras, às 8 horas da noite, lá no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque. O Vasco provavelmente vai com o mesmo time que foi a campo, né, contra o Atlético Mineiro. E a gente espera que não repita somente o mesmo time, mas que repita a mesma vontade, a mesma garra. O time jogou com vontade, os jogadores apareceram pro jogo, os jogadores ali se dedicaram, se empenharam e o Vasco conseguiu um excelente resultado. E lembrando que o Palmeiras faz a final da Libertadores no sábado contra o Santos. Então, muito provavelmente, o Palmeiras vai vir com um time mesclado, né? Não vai vir com um time totalmente titular, aí com medo de evitar uma lesão, até mesmo o contágio aí do Covid-19. Então, acreditando aí que o Palmeiras vai vir com um time mesclado, com os garotos da base, dá sim pro Vasco fazer um bom jogo, dá sim pro Vasco voltar de São Paulo com os 3 pontos, por que não? Ninguém acreditava na vitória contra o Atlético Mineiro, todos já davam como jogo perdido e o Vasco foi lá e surpreendeu. Eu acredito que nós podemos ganhar sim do Palmeiras lá dentro e voltar com 3 pontos. Palpite 2-1, 2-0 Vasco, tô acreditando, tô confiante. Vocês acham que dá para ganhar lá hoje? Ou vocês acham que se voltar para o empate já tá bom, tem que ir com o pé no chão, respeitando o Palmeiras? Deixa sua opinião aí, galera, que é muito importante pra gente, nos ajuda a fazer o canal, nos ajuda aí, né, a estar interagindo com vocês aqui nos comentários, no chat. E falando em chat, galera, hoje nós vamos ter uma live pré-jogo a partir das 19 horas. 19 horas, 1 hora antes do jogo, vamos estar trazendo um pré-jogo ali com as últimas notícias, né, desfalques, notícias extra-campos, coisas que acontecem envolvendo os dois clubes, todos os preparativos para esse jogão de logo mais, Vasco e Palmeiras. E lembrando que também daqui a pouco ao meio-dia tem a live do meio-dia, notícias da hora, notícias de momento. Então, galera, a gente está aguardando vocês participando e interagindo conosco nessas 2 lives, ao meio-dia e às 19 horas. Hoje é dia de jogo de Vasco, vamos ficar ligados para voltar de lá com os 3 pontos. Comenta, interage, deixa sua opinião, faz o canal conosco, galera. É isso, galera, essas foram as notícias rápidas agora, das 6 da manhã. Você que chegou até aqui, né, deixa o seu like aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar aí para o máximo de vascaínos. Vamos falar de Vasco. Nos ajude a fazer o canal, participe, comente, divulgue, né? E não se esqueça, galera, como eu já falei, live hoje ao meio-dia e live às 19 horas. Você que chegou até aqui, muito obrigado por assistir o vídeo. Saudações vascaínas, boa terça-feira, fique com Deus e um grande abraço, galera.